Eu converso com o Dr. Fabrício Rubens Pires Afonso, alergologista. Fabrício, eu recebi no site 3 pessoas entraram em contato comigo e eu vou ler rapidamente para você. Há mais de 6 meses estou apresentando crises de falta de ar, tosse, como acontecia na minha infância, e tinha crise de bronquite, mas agora isso ocorre diariamente. Tenho ido à emergência, mas só faço inalações. Estou trabalhando numa empresa que produz farinha de trigo há cerca de 2 anos. Então, queria que você comentasse primeiro esse. Então, nesse caso, existem algumas possibilidades, né, nesse diagnóstico. Em primeiro lugar, a gente precisa tentar saber se esse paciente tem um histórico familiar de alergias respiratórias, por exemplo, ele comentou com asma, quadros de asma. Então, ele pode ter asma, ele pode sensibilizar posteriormente ao trigo, que está no ambiente de trabalho, e depois de algum período ele desenvolver os sintomas decorrentes dessa sensibilização. A reação não é necessariamente no primeiro contato com o trigo. Outra coisa que me fez lembrar, os ácaros da poeira e os ácaros de estocagem. Alguns ácaros acompanham cereais e trigo e os pacientes podem também ter crise por conta da inalação maciça de ácaros em alguns ambientes. É bastante comum. Interessante. A outra pessoa me escreveu dizendo o seguinte: não sei a qual substância reagir durante uma cirurgia. Fui ao consultório de um alergologista e não soube lhe contar nada a respeito. Além de dizer que o anestesista falou que dei um susto nele. Me deformei toda e quase morri. Então, neste caso, ela teve um processo talvez alérgico, não dá para definir exatamente só com esse texto, mas ela pode ter reagido no pré, no intra e no pós-operatório. Aí vai depender muito do que está na ficha de avaliação da cirurgia, avaliação anestésica. Então, geralmente tem um boletim do centro cirúrgico e tem uma marcação do anestesista, em que momento que foi o paciente que reagiu, para saber se a reação foi ao indutor do sono, se foi depois ao contato com o látex. Então, é importantíssimo identificar através do prontuário médico. Esse paciente tem que fazer levantamento do prontuário médico dele. Todos os pacientes têm direito, né? Isso pode elucidar bastante para o alergologista. Levantamento do prontuário. Embora muitas vezes o prontuário não esteja disponibilizado, né? Eu acho que demora. Eu acho que demora porque tem que fazer uma requisição, isso fica no SAMI, que é o departamento relacionado do hospital, mas geralmente quando eu peço eu consigo. E um outro caso que apareceu para mim, que foi para o site, fui ao pronto-socorro com enxaqueca e vômitos e falei ao médico que tenho reação a todos os remédios. Inchaço nos olhos e lábios, às vezes aperta minha garganta. Ele não soube inicialmente o que aplicar. Posteriormente, discutir o caso com a equipe, me deram alguma coisa para dor e fiquei no repouso. Bom, então, isso é um caso bastante comum no pronto-socorro, né? Agora, o único problema é o paciente, se ele teve reação a algum medicamento, é direito dele, obrigação da mesma maneira, é um direito e dever dele, solicitar ao médico ou à enfermagem qual foi o medicamento que utilizou, para saber num próximo episódio se ele o que está proibido, o que ele não deve usar. E após uma primeira reação, ele deve passar com o especialista para poder elucidar se ele tem reação a uma única droga ou ele pode ter reação a vários outros medicamentos. Você viu, no caso, dificultou bastante o atendimento do médico em reverter um processo comum de dor, né? Talvez tenha feito algum derivado opioide, isso deve ser comum com um anti-inflamatório não hormonal. Um corticoide ou derivado opioide poderia resolver o caso de dor dela. Agora, Fabrício, nos casos mais graves, assim, o que a gente pode fazer, né? Quais são os cuidados que uma pessoa deve ter? Então, se o paciente experimentou uma reação, como a gente já comentou, da anafilaxia, aquela que aperta a garganta, tem falta de ar ou teve queda de pressão para algum alimento ou medicamento que ele conhece, ele tem que ter consigo um plano de emergência. Isso é oferecido pelo médico quando sabe dessa reação grave. Isso pode ser num receituário à mão comum, onde vão ter as principais drogas que ele deve usar num quadro novo e as medidas que ele vai fazer para tentar evitar o contato. Por exemplo, sobre um medicamento, ele vai ter que ter à disposição uma adrenalina.
Isto pode ser um dispositivo autoinjetável. Infelizmente, no Brasil, nós não temos isso. E é um grande problema aqui. A Sociedade Brasileira de Alergia ela tem se empenhado bastante em tentar trazer isso para o Brasil e solicitar à Anvisa que a gente, para os órgãos competentes, para fornecer isso para os pacientes, em caso de pacientes que já tiveram crise grave. E eles devem, em casos de alergia alimentar, ter cuidado, porque se ele tem uma alergia a crustáceo e ele comer um pescado no óleo que foi frito pelo crustáceo, que foi frito anteriormente um crustáceo, ele pode ter reação. Basta a colher no arroz, que anteriormente passou no camarão, para ele reagir também. Então ele tem que saber os alimentos que são derivados, por exemplo, no caso de leite, derivados de leite, e alimentos, e ter leitura de rótulo, isso é fundamental. Isso geralmente é orientado pelo alergologista na consulta. Dica final para o nosso telespectador. Bom, eu acho que é fundamental vocês terem um conhecimento daquele medicamento que vocês usaram, que tiveram a reação, solicitar isso no pronto-socorro, ou em um ambulatório, em algum lugar que vocês tiveram. Vocês têm que saber, pelo menos, o nome do medicamento. Fugir deste medicamento e marcar uma consulta com o especialista, ou clínico geral, o médico que vocês têm confiança, porque vocês podem ter reação mais grave após aquela primeira que foi simplesmente uma urticária. Com certeza. Muito obrigada, foi muito esclarecedor. Muito obrigada. E você não deixe de acessar o www.monicadelimazevedo.psc.br. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.